Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aulinha, dando continuidade ao estudo de Direito Administrativo em Resolução de Questões. O professor Luciano hoje trouxe questões de licitações, tema muito importante, muito recorrente nas provas, tá, queridos? Então, para você que tem dificuldade em licitações, acabaram-se esses dias, né? Agora nós vamos aprender licitações, vamos resolver questões, pegar somente aquilo que efetivamente cai na prova. Pessoal, nós sabemos que a lei de licitações, ela tem, né, muitas mudanças com a nova lei. Nós tivemos a lei 8666/93, que é a lei antiga de licitações, que deu lugar à lei 14133 de 2021. A nova lei de licitações, ela vai regulamentar esse procedimento administrativo em que a administração pública vai buscar a melhor proposta, tá? Todas as vezes que a administração pública for realizar algum tipo de obra, for fazer algum tipo de compra, tá? Ela obrigatoriamente tem que se sujeitar ao procedimento licitatório. E claro, quando a gente fala de licitação, a gente não pode deixar de estudar a Lei 14.133, que é a Lei Geral de Licitações, que vai regulamentar exatamente todas as contratações, tá bom? Realizadas pelos entes da Federação, União, Estado, Município, Distrito Federal, pelas autarquias, pelas fundações públicas de direito público e privado, e aplicando-se subsidiariamente, tá? Com relação às estatais, são empresas públicas e sociedade de economia mista, aplica-se subsidiariamente, porque nós temos a lei específica que cuida das compras, no caso das estatais. Então veja, nós vamos tratar aqui exatamente da lei 14.133, objeto aqui do nosso estudo vai ser as questões. Primeira questão na tela para você, vamos lá. Olha só, primeira questão, meus queridos, vai falar exatamente sobre um tema extremamente importante dentro da temática licitações, que é a questão da margem de preferência. Deixa eu repassar para vocês aqui o teor da questão e aí a gente vai bater um papo sobre essa tal margem de preferência. O que é isso? Veja, participam de determinado processo licitatório da administração pública 3 empresas. Empresa W, aqui ó, empresa W, empresa Y e a empresa Z. 3 empresas que ora nós chamamos de licitantes, não é assim? E aí a empresa W ela é estrangeira, mas fabrica produtos manufaturados dentro do território brasileiro. Produtos esses que resultam de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no Brasil. A empresa Y é brasileira, produz e exporta matéria-prima para fora do Brasil e faz reserva de cargos para pessoa com deficiência, conforme determina a legislação. A empresa Z fabrica produtos manufaturados que atendem às normas técnicas brasileiras e obedece às previsões legais de acessibilidade e de reserva para cargo de pessoa reabilitada da Previdência Social. A Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133 de 2021, autoriza nessa situação que a administração pública estabeleça somente para margem de preferência, aí você vai ter que dizer quais as empresas. Então, o que é isso? O que são essas margens de preferência, onde que elas estão previstas na nossa norma, tá? Meus queridos, a margem de preferência nada mais é do que uma mitigação, uma flexibilização do princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Quando falamos em igualdade, estamos falando do tratamento que deve ser despendido da administração pública para com os licitantes, que são aqueles pretensos contratados pela administração pública. Ora, quando eu falo aqui, por exemplo, de uma empresa que tem a vontade de contratar com o poder público, que participa de um procedimento licitatório, nós temos que a administração pública tem que tratá-las de maneira igualitária. A empresa X, a empresa Y, a empresa Z, a empresa W, todas elas devem ser tratadas de maneira igualitária. Princípio da isonomia. Para que possa ser mantido o teor do procedimento licitatório, que é a competição. Veja que sem competição não tem como ter licitação. Daí a gente tem as hipóteses de inexigibilidade. Quando não tem condições de ter competição, nós não temos como ter a licitação. Então, vale observar que é procedimento necessário, tá? Para a contratação do poder público a licitação, mas às vezes não tem como ter licitação porque não tem competição. E aí o poder público pode fazer contratação direta através do instrumento da inexigibilidade. Nós vamos ver esse momento posterior. Mas veja que tendo ali a possibilidade de licitação, a administração pública ela pode aplicar o que chamamos de margem de preferência. Escolher uma empresa em detrimento de outra? Pode? Pode, não tem problema, desde que cumpram-se as empresas os requisitos aqui do artigo 26 da Lei de Licitações. O artigo 26 da Lei de Licitações vai trazer para a gente os critérios que poderão ser utilizados
para que a administração pública possa realizar o que chamamos margem de preferência. Vamos ver aqui quais são esses critérios, quais são as empresas, né, que poderão ser utilizadas preferencialmente para contratação pública. Veja, a margem de preferência consta no artigo 26 da Lei de Licitações. Basicamente, a margem poderá ser concedida para... Olha o que fala o artigo 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para, primeiro, os bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Então veja que aquela empresa que produz bens manufaturados, tá? E que são serviços nacionais, poderão ter preferência em detrimento de outros que não têm esses bens manufaturados. Tá? Além disso, também nós precisamos lembrar aqui do desenvolvimento sustentável, que é novidade na nossa lei. A Lei 14.133 vai falar muito em desenvolvimento sustentável, que inclusive é um dos princípios que vai reger o procedimento licitatório. Então veja, também poderá ter margem de preferência os bens reciclados, queridos, os recicláveis e também os biodegradáveis. Veja que, mais uma vez, a lei preocupa-se com desenvolvimento sustentável. Aquela empresa, seja brasileira, seja estrangeira, não importa, mas que trabalha com bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, preocupando-se com o meio ambiente, poderá ser, né, agraciada aqui pelas margens de preferência. Na medida em que a administração pública pode escolher um em detrimento de outro e vice-versa, com base nos critérios do 26. Ainda dentro das margens de preferência, é importante que vocês tenham também a seguinte informação. As empresas que se valem de inovação tecnológica brasileira também poderão ter margem de preferência até 20% do valor do objeto contratado. Aliás, do objeto licitado. Veja que a previsão está no artigo 26, parágrafo 2º, também da Lei de Licitações. Então veja comigo aqui, ó. Veja comigo. Aqui nós temos que, além disso, os produtos manufaturados e serviços nacionais, resultante de desenvolvimento de inovação tecnológica, além da margem de preferência que você acabou de ver comigo, eles poderão ter margem de preferência até 20%, ou seja, podem cobrar, né? Podem ter uma distância de até 20% que a administração pública pode contratá-los, porque aqui nós temos empresas que preocupam-se com o meio ambiente, utilizando produtos, bens reciclados, recicláveis, biodegradáveis, produtos manufaturados, serviços nacionais. Então veja que a questão está exatamente dentro do artigo 26. Nós temos 3 empresas, inclusive uma estrangeira, mas somente 2 utilizam-se a questão do manufaturamento. Professor, o fato dela ser estrangeira, ela pode ter tratamento diferenciado? Não pode. Não pode, porque aqui impera o princípio da isonomia. Não pode ter discriminação de empresa estrangeira, empresa brasileira no âmbito da contratação. É possível somente as margens de preferência, conforme nós acabamos de ver. Então, bora só organizar aqui as ideias e responder a questão? Veja comigo. Nós temos que a empresa W, olha só, a empresa W é estrangeira, mas fabrica produtos manufaturados. Então, aqui já tem direito à preferência, tá? Ela já tem direito à preferência, sim. Veja que a empresa Y é brasileira, mas exporta a matéria-prima para fora do Brasil. Opa, a empresa Y não tem direito à margem porque ela exporta, né, matéria-prima para fora do Brasil. Não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses do 26. E aqui nós temos a terceira empresa, que é a empresa Z, que ela fabrica, veja, fabrica produtos manufaturados, que atende às normas técnicas brasileiras e obedece às previsões legais de acessibilidade. Também se enquadra aqui na nossa margem de preferência. Nós temos aqui, claro, que W e Z são as únicas que poderão se valer dessa margem de preferência, podendo contratar com o poder público em detrimento das demais. Então, super tranquilo. Lembrar que a regra vai ser o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, ressalvado situações aqui de margem de preferência constantes no artigo 26 da Lei de Licitações. Bacana? Isso cai bastante. Fique atento às margens de preferência. Se cair na prova, não tem como errar. Bom, questão 2, queridos, fala sobre princípios. Não tem questão de licitação que não venha princípio. Todo e qualquer tipo de a prova de licitação que venha, porventura, lá questões de licitação do seu edital, tá? Vai vir uma questão de princípio. Nós temos os princípios que são expressos na Lei 14.133.
E aí eu separei um macete para você lembrar e eu vou passear aqui pelos princípios, depois eu volto para que vocês possam aqui resolver a questão comigo. Quando se fala de licitação, nós temos obviamente que o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são os princípios da administração pública, mas eu tenho princípios que são só da licitação. Existem princípios que são expressos, princípios que são direcionados só para procedimentos licitatórios. Então veja comigo aqui, quais são esses princípios, professor? Veja o macete, jovem, sempre licite com planejamento para o país desenvolver sustentavelmente. É um macete para você lembrar, tá? Jovem, sempre licite com planejamento para o país desenvolver sustentavelmente. Jovem, princípio do julgamento objetivo, vinculação edital, motivação, segregação das funções, economicidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e eficiência. Princípio da legalidade, impessoalidade, celeridade, o procedimento não pode demorar, tá? Igualdade, transparência, eficácia, competitividade, né? Planejamento, proporcionalidade, probidade administrativa, o interesse público, segurança jurídica e, claro, o desenvolvimento sustentável, que inclusive vocês observaram lá nas regras de margem de preferência. Queridos, claro, não tem como falar de todos os princípios aqui nessa questão, mas eu quero que vocês entendam e aprendam os princípios. Sempre vai ter uma questãozinha lá te esperando na tua prova de administrativo, na tua prova relacionada a licitações, tá? Vamos à questão. Questão exatamente sobre esses princípios, ó. Fala assim: uma licitação deverá ser processada e julgada com estrita conformidade aos princípios básicos previstos na Lei 14.133, esses que eu acabei de citar para os senhores. Dentre eles, o princípio da probidade, galera. Olha aí, probidade. O princípio da probidade vai estar diretamente ligado ao comportamento do gestor, aquele que é responsável pela licitação, tá? Ou os responsáveis ali, a comissão de licitação. Aqueles responsáveis, eles têm que ter retidão, procedimento relacionado à honestidade, ou seja, aspecto que efetivamente nós precisamos lembrar que direciona-se ao comportamento. Aquele que é responsável por conduzir o procedimento licitatório, ele tem que ser probo, ético, honesto, conduta com retidão, é exatamente isso que a gente tem que encontrar aqui nos gabaritos. Veja comigo a letra A. Letra A fala assim: impossibilidade de gestor incluir cláusulas que restringam ou frustrem o caráter competitivo. Já está errado, porque isso aqui não é o princípio da probidade. Aqui é o princípio do caráter competitivo, em que o gestor não pode retirar, porque o caráter competitivo é que mantém viva a licitação. Letra B, obrigatoriedade do gestor vedar a pessoalização das realizações da administração pública. Claro que aqui é o princípio da impessoalidade, não gabarita. Letra C, obrigatoriedade de atuação do gestor público na realização da licitação serem processadas na forma da lei e das normas administrativas. Aqui é o princípio da legalidade, queridos. O princípio da legalidade, o procedimento licitatório tem que ser feito com base naquilo que a lei traz. Então ficou errada a letra C. Letra D, imposição ao agente público de um modo de atuar que conduza a resultados favoráveis à concepção dos fins que cabem ao Estado alcançar, que é o princípio da eficiência, eficácia, economicidade. O procedimento licitatório vai buscar exatamente eficiência nas contratações públicas. Aliás, estamos falando de recursos públicos que serão gastos no interesse público. Então, obviamente, que o procedimento licitatório ele tem que buscar ser econômico, ele tem que buscar trazer aqui economia, comprar aquilo que é barato, aquilo que é bom, tá? Não esqueçamos que somente vamos comprar aquilo que tem pouco preço, não. Melhor técnica, preço, então já fica errado aqui, porque aqui é o princípio da eficácia. Ele está pedindo aqui o princípio da probidade. Só nos resta a letra E. Vamos lá. Letra E. Procedimento de retidão e honestidade dos funcionários que integram ou realizam a gestão de repartições públicas, sem objetivo de oferir qualquer tipo de vantagem indevida. Gabarito, letra E. Marque aí. Realmente, queridos, aqui é o princípio da honestidade, princípio da probidade, que está diretamente ligado ao comportamento. O gestor público, aquele que é responsável por condução da licitação, não pode ter qualquer tipo de vantagem devida. Não pode, tem que se manter distante dos licitantes, não pode receber qualquer tipo de valor, presente, ou qualquer tipo de benfeitoria nesse sentido, porque aí estaremos aqui violando o princípio da probidade, que é um princípio que deve estar dentro do comportamento daquele que conduz o procedimento licitatório.
Bacana? Então aí resolvida a questão de número 2, vamos agora, sem perda de tempo, questão de número 3, queridos. Questão 3, uma questão também extremamente importante que vai falar sobre os tipos de licitação. Professor, tipos são as modalidades? Não. Os tipos são os critérios que são utilizados, previamente observados no edital. Todas as vezes que nós formos ali, por exemplo, eu sou o dono da licitação, eu sou a administração pública, todas as vezes que eu for analisar as propostas ali dos licitantes, eu tenho que aplicar os tipos, que são os critérios de licitação, tá? Pode ser o menor preço, melhor técnica, maior lance, maior oferta, e nós temos 6. A lei de licitações, a nova lei de licitações, no seu artigo 33, vai trazer para a gente 6 tipos de licitações, que não se confunde com as modalidades. Modalidades, eu estou falando de procedimentos, estou falando de ritos, tá? Eu estou falando dos caminhos que vão ser seguidos, por exemplo, o leilão, por exemplo, a concorrência, o pregão, tá? O diálogo competitivo. Nós vamos ver daqui a pouquinho, não vamos confundir. Modalidade é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, e agora nós estamos trabalhando os tipos de licitações. Tipos são critérios que devem ser aplicados no momento do julgamento das propostas. Quando eu recebo as propostas, se o tipo for maior desconto, vence quem tiver o maior desconto. Se for o maior lance, no caso do leilão, vai vencer ali o maior lance de maneira objetiva, tá? Se for, por exemplo, técnica e preço, eu vou avaliar a técnica na execução do objeto da licitação e vou ver o preço. O cara consegue realizar contento, o objeto da licitação consegue, tem preço? Tem, então você vai ser o vencedor. Quem trazer para mim melhor técnica e preço vai ser o vencedor da licitação. Então, veja que aqui, quando eu falo de tipos, eu estou falando de critérios que são aplicados exatamente quando eu vou fazer o julgamento das propostas, tá? Beleza, vamos aqui observar o que traz para a gente o artigo 33. Fala assim, menor preço. A licitação pode ter também como técnica, ou até mesmo, aliás, como critério até mesmo tipo, maior desconto, melhor técnica, ou conteúdo artístico, por exemplo, no concurso, técnica e preço, maior lance no caso do leilão, maior retorno econômico. Então veja que aqui eu tenho 6 tipos de licitações previstos no artigo 33. Agora veja, quando se trata de ponderação, nós estamos falando de técnica e preço. Por quê? Porque quando eu falo em ponderação, eu estou falando de momento de avaliação de proposta. E a ponderação vai ser uma forma que é aplicada na avaliação ali das propostas dentro do critério técnico e preço. Então veja que o critério de julgamento, são instrumentos utilizados para avaliar as propostas. Então aqui são instrumentos que eu vou utilizar para avaliar as propostas. Tudo bem, galera? Para avaliar as propostas. Então veja, a contratação da questão, exatamente, realização de estudo técnico, que é uma espécie de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, previsão no artigo 6, inciso 18A, admite a utilização do critério técnica e preço. Então, meus queridos, ponderação, você vai lembrar o quê? Técnica e preço, objeto aqui da nossa questão. Vamos lá? A questão fala assim: em determinado processo licitatório para a realização de estudo técnico com vistas a ampliar a malha viária estadual. Então, o que eu quero aqui? Olhe para o objeto. Estudo técnico para ampliação da malha viária. Então, eu estou contratando o quê? Estudo. Estudo técnico. Serviço eminentemente intelectual. Legal? Aí vem, o vencedor do certame foi decidido em função de maior média ponderada. Pode. Maior média ponderada vai ser utilizada em qual tipo de licitação? Técnica e preço. Fechou? Bacana? Que envolvia pontuações atribuídas ao preço proposto e técnica a ser utilizada. Então, vou analisar técnica e preço. Eu vou fazer a ponderação. Só cabe aqui para critério técnico e preço, com pesos propostos para a administração e publicados no edital. Vamos lá. Nesse caso, foi praticado o critério de julgamento, técnica e preço. Beleza? Letra B de bola é o nosso gabarito. Questãozinha resolvida. Então, vocês viram aí comigo que nós temos aqui os tipos de licitações e, claro, você aprendeu esses tipos de licitações. Se cai na prova, ele pode perguntar somente tipos. Você não vai confundir com modalidades. Modalidades é outra história, tá? Vamos fazer uma próxima questão.
No nosso próximo bloco, eu quero fazer uma questão que vai tratar sobre modalidades. Modalidades, nós temos 5 modalidades de licitações. A nova lei, a Lei 14.133, inclusive vai trazer uma nova modalidade, que é o diálogo competitivo. Então nós temos aqui como modalidade licitatória a concorrência, nós temos o pregão, nós temos o leilão, nós temos o concurso e o diálogo competitivo. Nós temos inclusive novidade, a nova lei de licitações não mais define modalidade licitatória considerando preço de contratação ou obra, como tinha na antiga lei de licitações. Agora não, o que vai definir a modalidade adequada para a licitação é o objeto a ser licitado. A ideia dos valores só serve agora para fazer contratação direta, que nós vamos ver isso mais na frente, tá bom? Próximo bloco, eu retomo para resolver a questão de número 4 e uma questãozinha que vai cobrar agora, modalidade de licitação. Eu volto já, forte abraço, valeu, queridos. Estava dizendo para o Gustavo que são as atitudes que você está tomando na vida hoje que decidem que atitudes a vida vai tomar contigo amanhã. Eu nasci no interior do Ceará, cara. Andei de busão, passei até necessidade. Vou te contar, foi difícil, mas eu era concurseiro daqueles resistentes. Eu entendi que tudo que eu não tinha na vida é porque eu não tinha aprendido como é que faz. Porque quando eu aprendesse, eu ia desbloquear. Eu desbloqueei muito o campo da minha vida e consegui ser aprovado em uma porrada de concursos. Só que antes, eu fui reprovado em vários outros. Eu quero te ensinar a passar. E tudo que eu fiz de errado, eu quero que você não repita. É por isso que eu vou te passar um passo a passo, codificado, do que é que você tem que fazer do zero ao avançado para se tornar servidor público, concursado e conquistar a sua independência. É no dia 7 de setembro, às 20 horas e 7 minutos, no YouTube, que eu vou fazer um evento chamado Independência ou Morte, a escolha é sua. Eu quero que você se torne um concurseiro profissional e não só mais esse que fica fazendo concurso sendo reprovado. Quero te ensinar do zero a estudar como gente grande e passar em qualquer concurso que você fizer. Eu fui aprovado em vários federais e sei todas as manobras e manejos que você tem que fazer para também ser. Eu quero que você curta e tenha resultado com a sua família. Sua família merece que você seja diferente de todos da sua geração. Bora pra cima, se inscreve de graça, tô te esperando, valeu! Fala galerinha, voltamos para mais uma aulinha aqui de Direito Administrativo, o professor Luciano conversando com você sobre licitações públicas. Vamos agora resolver a questão de número 4. Galera, questãozinha 4 que vai falar exatamente sobre uma das modalidades de licitação. Mas primeiro eu quero apresentar para vocês, com base na nova lei de licitações, lei 14.133 de 2021, as suas modalidades. Então veja, quais são as modalidades licitatórias que a gente encontra na nova lei de licitações? Concurso, o leilão, diálogo competitivo, o pregão e a concorrência. Professor, carta convite, não tem mais isso. Professor, tomada de preço, não tem mais isso. Esqueça o passado. Vamos agora só olhar para o futuro. Então nós temos quantas modalidades licitatórias? 5. Concurso, leilão, diálogo competitivo, pregão e concorrência. Bacana? Cada uma delas, tá, vai ser identificada exatamente pelo seu objeto. Então, por exemplo, se a administração pública quiser alienar bens móveis ou imóveis inservíveis, para a administração pública vai se utilizar o leilão. A gente vai encontrar isso no artigo 6º. O inciso vai ser o inciso 40 da Lei de Licitações. Se a administração pública quiser, por exemplo, vender, alienar aquilo que foi apreendido no exercício do seu poder de polícia, as apreensões, né, aqueles bens que foram legalmente apreendidos, também podem ser objeto de leilão. Então, todas as vezes que vocês observarem que a administração pública quer alienar bem móvel ou imóvel, ou aqueles que foram legalmente apreendidos, a modalidade a ser utilizada vai ser o quê? Leilão. Tudo bem? Então tá aí o leilão. O que eu preciso também, professor, saber do leilão? Veja comigo, ó. É a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis e de bens móveis inservíveis, desafetados. Guarde isso. Desafetados. Professor, desafetados com o quê? Com interesse público. Aquele imóvel que não serve mais para a administração pública, que não tem mais uma finalidade pública. Desafetado da função pública. Ou aqueles que são legalmente apreendidos a quem ofereceu o maior lance. Veja que aqui eu já tenho o tipo de licitação. Eu tenho aqui a modalidade e o maior lance vai ser o quê? O critério, também chamado de tipo de licitação, tá certo? E aí eu tenho um resuminho sobre leilão. O que eu preciso saber, professor? Leilão, vocês precisam lembrar o seguinte, modalidade de licitação para alienação.
de bens móveis ou imóveis, inservíveis ou legalmente apreendidos. O critério do julgamento só vai ser um, maior lance, nada de melhor técnica, que vai ser maior lance, quem paga mais leva, tá? O rito, procedimento especial previsto em regulamento próprio. Eu não tenho aqui o segmento do rito previsto na Lei 14.133. A condução é feita por um leiloeiro oficial, escolhido pela administração pública por meio do credenciamento ou até mesmo por meio de pregão, por maior desconto, ou até mesmo o servidor o quê? Designado. Vale observar a divulgação. A divulgação que obrigatória no site do ente da federação e também a fixação na sede da administração. Facultativa também a divulgação por outros meios. Vale observar que é antecedência mínima de 15 dias úteis a divulgação para a realização da licitação. Então, edital, edital publicado, 15 dias úteis para a data da ocorrência do leilão. E claro, não haverá registro cadastral e também fase de habilitação. Não precisa fazer cadastro prévio e também não precisa se sujeitar à fase de habilitação, tá bom? E a questão, queridos, é exatamente nisso, ó. Com base na Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133, assinala a opção que indica a modalidade de licitação a ser utilizada para venda de bens móveis inservíveis ou desafetados. Bens móveis inservíveis ou desafetados. Você claramente vai marcar o que para a gente? Leilão da administração a quem oferecer. Ele ainda fala, ó, maior lance, igual ou superior da avaliação. Claro que vai ser o leilão, letra A, de aprovado, é o nosso gabarito, tá bom? Questão 5. Uma questão que também vai exigir do candidato duas coisas. Modalidade e o critério. Veja comigo, modalidade e critério. Nós temos aqui uma questão que ele vai trazer ali para a gente uma espécie de caso concreto. Pediu para o aluno assinalar aquilo que era o gabarito. E aqui eu quero chamar a atenção de uma outra modalidade, que é a modalidade de concorrência. Professor, quando é que eu vou utilizar a concorrência? Vamos lá. Já falei sobre o leilão e agora eu quero falar sobre a concorrência, que é a modalidade de licitação. As principais características sobre essa modalidade, concorrência, eu vou lembrar aqui, ó. Vem comigo. Concorrência é para bens e serviços especiais. A administração pública, ela vai fazer a licitação na modalidade de concorrência todas as vezes que for realizar um bem, comprar um bem ou um serviço que é considerado especial. O que é especial? Tudo aquilo que não é comum. Se for comum, vai para o pregão. Legal? Aqueles que não são comuns, porque se for comum, vai para o pregão. Alta heterogeneidade ou complexidade. O que mais? Que não possam ser descritos objetivamente, tá certo? Podem ser obras privativas de arquiteto ou engenheiro, inovação no espaço físico da natureza. Por exemplo, eu vou inovar ali um espaço físico mudando a natureza, ou então a obra vai acarretar alteração substancial do imóvel. Então, se eu tenho uma obra que altera o espaço físico da natureza, ali nós temos uma obra que tem que ser licitada por concorrência. Quando temos uma obra que altera, substancialmente o imóvel, que muda a fachada, mudou ali quantidade de salas, ali nós temos uma obra que tem que ser feita por meio de concorrência, tá? E claro, também vai ser por concorrência os serviços de engenharia comuns, objetivadamente, que também admite pregão. Falou em comum, já lembra do pregão. No caso, se for serviço de engenharia, pode ser pregão ou concorrência. E também os especiais, aqueles que não é possível descrever objetivamente, tá? Então está aqui a concorrência. E outro ponto importante, a consultoria. Olha aí, queridos, consultoria se enquadra nos serviços técnicos especializados, predominantemente de natureza intelectual. Assim, se não for o caso de inexigibilidade, o que é inexigibilidade? É uma hipótese de contratação direta, tá? É uma hipótese de contratação direta em que nós temos a impossibilidade ou a inviabilidade de competição. Por exemplo, quando for ali a um determinado projeto arquitetônico por alguém, uma pessoa que ali é consagrado, uma pessoa que só ele consegue desenvolver aquele projeto, ou então por fornecedor exclusivo. Então, quando não tem possibilidade de competição, de competitividade, nós podemos fazer a contratação direta com base na inexigibilidade. Legal? Então, quando não for possível, por exemplo, os serviços técnicos especializados,
de predominantemente intelectual, se não for possível contratar diretamente, não se enquadrando nas hipóteses de ineligibilidade, pode ser feito por meio de concorrência. A realização da licitação admitirá o critério de técnica e preço, quando a modalidade de licitação se tratar de serviço especial. Caberá a licitação na modalidade de concorrência, nos termos do artigo 6, inciso 38. Então, quando se tratar de serviço especial, cadê, ó? Deixa eu pegar aqui o serviço especial. Cadê o serviço especial? Aqui, ó. Serviços especiais, queridos, ó. Aqueles que não podem ser descritos objetivamente. Quando se tratar de serviços especiais, se não for inelegibilidade, o que é que vai acontecer? Vai ser concorrência. E é isso que a gente tem que lembrar, tá bom? Vamos lá, a questão fala assim, ó. Determinado ente público pretende celebrar contrato de prestação de serviços consultivos de engenharia. Aqui é um serviço consultivo. Falou em engenharia, já lembra o quê? Já lembra de concorrência, estimado no valor de R$ 324.122,46. Nesse caso, a licitação deverá ser realizada na modalidade... Professor, e esse valor aí? Esse valor interfere em alguma coisa? Eu falei para vocês que o valor não mais interfere, a não ser na contratação direta, aquelas contratações de baixo custo, que não é o caso aqui, tá? Então, o valor ele não mais define a modalidade de licitação, mas sim o objeto a ser licitado. Nesse caso, eu estou diante de um serviço consultivo de engenharia, que é um serviço especial. Um serviço especial que tem que ser feito por meio de concorrência, tá? E aí nós temos pregão, não é pregão, porque só seria pregão se fosse um serviço comum. Concorrência do tipo técnica e preço, perfeito. Concurso não, pregão não, concorrência do tipo menor preço, não. Então ficou aí letra B de bola, o nosso gabarito. Concorrência, tá? O aluno que é matreiro, que consegue desenrolar, ele vai ver que na engenharia já sabe, concorrência. Opa, está fora das hipóteses de contratação direta por baixo custo, então vai ser engenharia. Legal, pessoal? Então tá aí. Mais uma questão, fala assim, ó. Se um órgão da administração pública desejar adquirir um trabalho científico com oferta de prêmio a vencedores, a modalidade de licitação a ser adotada e a quantidade mínima de dias de antecedência em relação ao evento para a apresentação das propostas devem ser respectivamente. Outra questão também que vai cobrar aqui modalidades de licitação. E a modalidade aqui ficou clara, é o concurso. Já falei sobre o leilão, já falei sobre leilão, concorrência, aqui é o concurso. Quando é que eu tenho um concurso, professor? Para que serve? Quando é que vai ser utilizado o concurso aí nas licitações? Bem simples. Utilize-se o concurso todas as vezes que a administração pública ela for escolher um trabalho técnico, científico ou artístico. Então veja que aqui a administração pública ela vai pagar um prêmio ou uma remuneração para ter direito ali, né, à utilização daquele trabalho que pode ser técnico, científico ou artístico. Tá? Vamos lá, o quadrinho resumo do concurso e aí eu volto para resolver a questão com vocês. Veja que aqui eu vou utilizar concurso quando? Vamos lá, quando é que vai ser o concurso? Para escolha. A administração pública vai escolher um trabalho técnico, científico ou artístico. O pagamento é feito por meio de prêmio ou remuneração. O critério vai ser a melhor técnica ou conteúdo artístico. Você já mata aqui, ó. Melhor técnica ou conteúdo artístico. O procedimento é especial, ou seja, procedimento que não está na Lei 14.133. É um procedimento específico. E, claro, a divulgação do edital e a apresentação dos trabalhos, 35 dias úteis no mínimo. 35 dias úteis no mínimo. É isso que eu quero que vocês levem para a prova, tá? Outro ponto importante, o concurso será essa modalidade. Isso porque a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico, artístico, cujo critério de julgamento será a melhor técnica ou conteúdo artístico para a concessão do prêmio, né, ao vencedor. Ademais, a licitação que adote critério de julgamento, melhor técnica ou conteúdo artístico, o prazo para a apresentação das propostas é de 35 dias úteis, tá bom? Artigo 55.4. E claro, queridos, você fazendo a leitura do enunciado, você vai conseguir resolver a questão numa boa. Vamos lá. Então, adquirir o melhor trabalho científico, ele já fala aqui, ó, com oferta de prêmio, ele vai falar diálogo competitivo, letra A já está fora. Pregão também está fora. Pregão vai ser produtos, bens ou serviços comuns, tá?
Concurso, 35 dias úteis, letra C, o nosso gabarito. Leilão, não, e concorrência também não. Letra C é o nosso gabarito. Questão 6, resolvida. Vamos agora para a questão de número 7. Questão 7 fala assim: nas licitações públicas de acordo com o princípio do julgamento objetivo, opa, questãozinha de princípios. Queridos, quando falamos em princípio do julgamento objetivo, você já vai lembrar o quê? Vai lembrar ali dos tipos de licitação que acabamos de ver, os 6 tipos. Quando falamos em julgamento objetivo, nós estamos falando exatamente da aplicação direta dos princípios licitatórios na escolha do julgamento, na escolha das propostas. Não cabe aqui o gestor ou aquele que está conduzindo o procedimento licitatório escolher, colocar subjetividade. Quando falamos em julgamento objetivo, estamos falando exatamente da aplicação direta dos critérios da licitação na escolha da proposta, ok? Então aqui é uma questãozinha que fala sobre esse princípio. Onde que eu vou encontrar? O artigo 45, veja para mim aqui, ó, veja comigo. O artigo 45 da Lei de Licitações, ele fala: o julgamento das propostas será o que, galera? Objetivo. O que é que significa objetividade? A aplicação dos critérios para a escolha da melhor proposta. Devendo a comissão de licitação ou responsável pela sua condução realizá-la em conformidade com os tipos de licitação, para ficar mais fácil. Os critérios, né? Se for melhor técnica, aplicar melhor técnica, melhor preço, enfim. Os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório de acordo com os fatores exclusivamente neles referidos, que no caso vai ser o edital. O ato convocatório vai ser o que? O nosso edital, legal? Nosso edital, de maneira a possibilitar a sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. Então veja que a questãozinha é exatamente sobre o princípio do julgamento objetivo. A letra A fala assim, ó. Letra A. Comprovado o melhor interesse da administração, os critérios de julgamento poderão incluir fatores subjetivos. Subjetivo não, só objetivos. Letra B. Concluído o procedimento, a administração estará impedida de atribuir o objeto da licitação a outra, em que não seja o licitante vencedor. Galera, isso aqui é o princípio. Aqui é o princípio da adjudicação compulsória. Nada a ver. Ele está pedindo o julgamento objetivo. Letra C. O julgamento do certame deve nortear-se pelo critério previamente fixado no instrumento convocatório, observadas todas as normas a seu respeito. Aí, nosso gabarito, letra C, princípio do julgamento objetivo. Letra D. A administração poderá cobrar do licitante qualquer qualificação, ainda que não inserida no edital. Errado. O julgamento do certame deve realizar segundo razões de conveniência e oportunidade. Também isso aqui está errado. Letra C é o nosso gabarito da nossa questão. Questão 8, vamos lá. Questão 8 fala assim: a Lei 14.133 estabelece normas gerais de licitação e contratação, que são aplicáveis. Opa, aqui é uma questão também que a gente tem que ter muita cautela, tá, para resolver. Por quê? Nós sabemos que nós temos a nova Lei de Licitações, Lei 14.133, mas também nós temos ali, por exemplo, a Lei das Estatais, né? Lei 13.303, ela vai trazer para a gente ali o procedimento licitatório das estatais. Quem são estatais? Empresa pública e sociedade de economia mista. Então, todas as vezes que a empresa pública ou sociedade de economia mista for fazer licitação, já não aplica a Lei 14.133, a não ser que tenha omissão na lei específica. Se tiver omissão na lei específica, aí sim aplica a Lei 14.133, mas no primeiro momento não aplica porque eu tenho lei especial, tá? Estou falando para vocês o seguinte, que a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, que são estatais, todas as vezes que realizarem procedimento licitatório, não aplicam a Lei 14.133. Por quê? A Lei 14.133 aplica-se para União, Estado, Município, DF e as suas autarquias, tá bom? Bem como fundações públicas e fundações privadas. Então, guarde isso, tá? Vamos lá, questão exatamente sobre a aplicação da Lei 14.133. Veja aqui, ó, antes de resolver a questão, eu acho importante que vocês tenham esse mapinha em mente. Vamos lá. Abrangência da Lei de Licitações. Aplica-se à administração direta, você já sabe, União, Estado, Município e Distrito Federal, autárquica, fundacional. De todos os entes, União, Estado, Município e DF. Abrange também a função administrativa do Poder Legislativo e Judiciário. Isso quer dizer o quê?
que todas as vezes que o Poder Judiciário for realizar a licitação, exercendo a sua função administrativa, aplica a lei de licitações. Claro, da mesma forma o Poder Legislativo, tá? E também aplica-se quando se tratar de gestão de fundos especiais ou entidades controladas, ok? Casos especiais, repartições sediadas no exterior, regulamento próprio, tem peculiaridades. Como assim? Por exemplo, a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos não aplica a Lei 14.133, somente os princípios da licitação, porque eu tenho um regramento básico para aquilo, tá? Também quando se tratar de recursos de agências e organismos internacionais, também podem ter regras próprias. E quando se tratar de reservas internacionais, que vai ser por ato normativo do Banco Central do Brasil. Por exemplo, o Brasil pegou um empréstimo ali num banco internacional, tá? E aqueles valores, quando forem gastos, ali não aplica a Lei 14.133, porque o Banco Central do Brasil é que vai normatizar aquela situação. São casos especiais que eu não aplico, às vezes, na sua integridade, a lei de licitações. No caso aqui, repartições brasileiras que são sediadas no exterior, a Embaixada Brasileira na China não aplica a lei 14.133. Se eles forem comprar, eu tenho um regramento próprio. A lei de licitações vai dizer que somente aplica-se os princípios, mas não na integralidade, tá? Então, aqui nós temos a regra específica. E, claro, as estatais não se aplicam para as estatais porque nós temos uma regra própria, Lei 303 de 2016. Veja comigo, ó. Não se aplica em regra às estatais, né? Exceto as disposições penais da Lei 14.133. Então, pelo fato de ter uma lei específica, nós não vamos aplicar essa lei geral de licitações para as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então vamos lá. Para a gente fechar esse bloquinho, eu já resolvo com vocês a questão de número 8, falando assim. A lei número 14.133 estabelece as normas gerais de licitações e contratação, que são aplicáveis. Letra A. Administração pública direta e indireta da União. Como ele restringiu, está errado, porque não é só da União, estados, município, Distrito Federal, tá bom? Aos poderes legislativos e judiciários no exercício de suas funções típicas. Típicas não, funções atípicas. Por quê? Porque o Poder Judiciário e Legislativo, quando eles realizam administrativamente, né, executando alguma coisa, eles estão atuando ali de maneira atípica. Fundos especiais e demais entidades controladas apenas diretamente ou indiretamente, ficou errado. Sua integralidade, as contratações realizadas nas repartições sediadas no exterior, na sua integralidade não, somente em parte, somente os princípios que se aplicam. As estatais, no que diz respeito às disposições penais. Sim, eu aplico a Lei 13, aliás, a Lei 14.133, somente nas disposições penais às empresas estatais. Então tá aí, o gabarito vai ser a letra E. Beleza, pessoal? Então, eu me despeço por aqui e já encontro você no nosso próximo e último bloco sobre licitações. Nós vamos terminar de resolver aqui as questões sobre licitação, passeando por vários temas importantes para a sua prova. Volto já, um forte abraço. Valeu, pessoal. Estava dizendo para o Gustavo que são as atitudes que você está tomando na vida hoje que decidem que atitudes a vida vai tomar contigo amanhã. Eu nasci no interior do Ceará, cara. Andei de busão, passei até necessidade. Vou te contar, foi difícil, mas eu era concurseiro daqueles resistentes. Eu entendi que tudo que eu não tinha na vida é porque eu não tinha aprendido como é que faz. Porque quando eu aprendesse, eu ia desbloquear. E eu desbloqueei muito campo da minha vida. E consegui ser aprovado em uma porrada de concurso. Só que antes, eu fui reprovado em vários outros. Eu quero te ensinar a passar. E tudo que eu fiz de errado, eu quero que você não repita. É por isso que eu vou te passar um passo a passo, codificado, do que é que você tem que fazer do zero ao avançado para se tornar servidor público, concursado e conquistar a sua independência. É no dia 7 de setembro, às 20 horas e 7 minutos, no YouTube, que eu vou fazer um evento chamado Independência ou Morte, a escolha é sua. Eu quero que você se torne um concurseiro profissional e não só mais esse que fica fazendo concurso sendo reprovado. Quero te ensinar do zero a estudar como gente grande e passar em qualquer concurso que você fizer. Eu fui aprovado em vários federais e sei todas as manobras e manejos que você tem que fazer para também ser. Eu quero que você curta e tenha resultado com a sua família. Sua família merece que você seja diferente de todos da sua geração. Bora pra cima, se inscreve de graça. Tô te esperando. Valeu! Fala, pessoal. Chegamos aqui para mais uma aulinha. Vamos agora dar continuidade aqui ao estudo das licitações públicas. Estamos falando de licitação, Lei 14.133 de 2021, e agora nós vamos resolver a próxima questão, tá? Questão próxima, questão 9, vai falar exatamente aqui, ó, na tela para você, questão que ainda fala sobre a abrangência da nossa lei. Nós temos o seguinte, ó. Acerca da abrangência da Lei 14.133 de 2021, ele pede a correta
As empresas públicas, sociedade de economia mista, devem licitar obedecendo o regime instituído por essa lei. Claro que não, tá? Porque nós temos regime próprio. Lei 13.003, Lei 13.303 de 2016. Nós vimos que não. Opa, isso aqui está errado, tá? Nós vimos que não, porque nós temos uma legislação específica. Então, aqui ficou errado. As fundações públicas de direito público e de direito privado devem seguir o regime previsto nessa lei. Perfeito, tá bom? Fundações públicas, né? Aqui, ó, voltando aqui para vocês, ó, vocês observaram que as fundações, aplicam-se às fundações, ó, fundações de direito público ou de direito privado, tanto faz, aplica-se a lei 14.133 e é o nosso gabarito, tá bom? Questãozinha tranquila. Questão 10. Aqui, pessoal, nós temos um outro ponto importante na lei de licitações, que é exatamente o artigo 6º. O artigo 6 ele vai trazer para a gente uma norma conceitual. Tá? Se você parar para observar e fizer a leitura do artigo 6, você vai encontrar lá vários conceitos. E aqui a questão 10 é exatamente sobre esses conceitos. Veja comigo aqui, ó. Ele vai trazer, por exemplo, o conceito de agente público, que vai dizer: é o indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. A autoridade é agente público dotado de poder de decisão. Então, cuidado para não confundir o agente público com autoridade. A autoridade é aquele que pode decidir, tá? Licitante é aquele que pretende em realizar contrato, participante da licitação, né? Pessoa física ou jurídica, ou consórcios de pessoas jurídicas que participam ou manifestam a intenção de participar de processo licitatório. Contratante, pessoa jurídica, integrante da administração pública responsável pela contratação. Contratado, pessoa física ou pessoa jurídica, de consórcio ou pessoa jurídica. Signatário, veja que aqui é parte, né? Signatário do contrato com a administração. Então tá aí, o artigo 6º, ele ainda vai trazer outros conceitos que são extremamente importantes e cobrados nas provas. A questão 10 é exatamente sobre isso, ó. Veja comigo aqui o que a questão 10 fala. A pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas que participa ou manifesta a intenção de participar do processo licitatório, claro que aqui eu estou falando do licitante, ele participa, cuidado para não confundir com o contratado, tá? O licitante participa da licitação, ele manifesta interesse em contratar com a administração pública. Já o contratado, ele é signatário do contrato administrativo. Então, questão 10 vai ser exatamente licitante, conforme vocês observaram aí. Vamos agora aqui, questão 11. Questão 11 também extremamente importante, fala sobre o quê? Sobre o objeto da licitação, objetivos da licitação. Nós temos na própria lei de licitações o seu objetivo. Aliás, para que se busca a licitação, tá? No primeiro momento, de maneira primária, eu poderia falar, inclusive, que nós temos a licitação, o objetivo de buscar selecionar a proposta que mais vai gerar resultados para a administração pública. Quando falamos aqui em gestão pública, estamos falando em gerenciamento da coisa pública. Ora, se estamos falando de gerenciamento da coisa pública, a seleção da proposta mais vantajosa, tá? É aquela que vai gerar mais resultados para a administração pública. Então, esse vai ser o objetivo primário da licitação. Mas claro que não vai ser somente esse. A licitação ela tem que ter também um tratamento igualitário para com os licitantes, evitar, por exemplo, o sobrepreço, evitar a questão ali dos serviços superfaturados, ou superfaturamento. Então, tudo isso também pode ser objeto de prova. Então, deixa eu colocar para vocês aqui o nosso quadrinho, né, para vocês lembrarem sobre os objetivos ou escopos do procedimento licitatório. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar resultado de contratação mais vantajosa, inclusive quanto ao ciclo de vida do objeto, ciclo de vida daquilo que vai ser licitado, né, com relação à sua durabilidade. Tratamento isonômico entre os licitantes, a justa competição, evitar o sobrepreço, evitar preços manifestamente inexequíveis, aqueles que são totalmente fora, né, de mercado, evitar o superfaturamento e incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, assegurar, evitar, incentivar. Assegurar, evitar, incentivar. É tudo isso que vocês precisam saber acerca disso aqui, tá bom? Tudo isso que vocês precisam saber acerca dos objetivos da licitação. Então, questão 11, questão bem tranquila, que também vocês poderão encontrar nas provas, é relacionado ao objetivo da licitação. Então, veja.
são objetivos da licitação. Letra A, assegurar a seleção da proposta mais vantajosa que não inclui análise quanto ao ciclo de vida do objeto. Inclui sim. Nós vimos que vai ser analisado o ciclo de vida do objeto, tá bom? A sua durabilidade. Então fica errado aqui a letra A. Letra B, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, independentemente de justa competição. Não, pessoal, justa competição também é o que se busca, possibilitar contratações com preços inexequíveis. Não, é evitar a contratação por preços inexequíveis. Letra C fica errada, claro, incentivar a inovação, o desenvolvimento nacional sustentável, letra D de dado, o gabarito. Promover a transparência, eficácia, segregação, função do procedimento licitatório. Claro que não, isso aqui não é o que se busca, mas isso aqui são princípios, tá? Então, letra D é o nosso gabarito. Beleza? Então, resolvido. Sobrepreço, né? E o superfaturamento. São pontos que muitas vezes também vêm em provas. O que seria o sobrepreço? Sobrepreço vai ser o preço orçado, tá bom? Vai ser aquele valor que é expressivamente superior àquele que é operado no mercado. E isso vai evitar que os licitantes tragam aqui aqueles famosos, né, sobrepreço. O superfaturamento é quando eu já tenho um dano ao patrimônio público, né? Por exemplo, vou falar, né, licitações superfaturadas, são aquelas licitações que têm medições inadequadas, deficiências na execução, a execução já tem uma dificuldade. Então aí nós temos a diferença substancial entre o sobrepreço e o superfaturamento. Eu tenho um sobrepreço quando eu tenho um preço orçado e o valor extremamente superior aos oferecidos no mercado. E quando eu tenho um superfaturamento, eu já tenho um dano ao patrimônio público, as medições inadequadas, deficiência na execução, alteração do orçamento com desequilíbrio em favor do contratado. Aí eu tenho um superfaturamento. Tá bom? Vamos lá, questão 12. Ainda falando sobre as modalidades, questãozinha relacionada ao pregão. Pessoal, o pregão vai ser uma modalidade de licitação que vai buscar exatamente bens e serviços que são chamados de bens e serviços comuns. Nós vimos que quando se tratar de bens e serviços especiais, nós vamos para a concorrência. Quando se trata de bens e serviços comuns, aqueles que corriqueiramente, né, são utilizados pela administração pública, que é possível ser definido objetivamente ali no termo de referência, no projeto básico, não importa, vai ser utilizado o quê? Pregão. Então, o que define o pregão vai ser exatamente a contratação de bens ou serviços comuns. Eu vou trazer aqui noções, né, as principais informações sobre o pregão, e aí nós vamos resolver a questão, tá? Com relação ao pregão, a gente tem que observar o seguinte, ó, o obrigatório, né, obrigatória essa modalidade de licitação para bens e serviços comuns, objetos que possam ser definidos objetivamente, aplica-se também quando se trata de serviços comuns de engenharia, também admitem concorrência, como nós vimos, tá? Não se aplica o pregão. Bens e serviços especiais, porque isso que nós já vimos que é da concorrência, obras, serviços especiais de engenharia, serviços técnicos especializados na natureza predominantemente intelectual, locações imobiliárias e alienações. Nós vimos que a alienação nós temos ali o leilão, então não se aplica aqui o pregão, tá bom? Para essas situações. Então, vamos lá. A respeito do pregão, marque a alternativa correta. É modalidade de licitação facultativa para aquisição de bens e serviços comuns. Não é facultativa, é obrigatória, pessoal. Letra B, deve ser utilizado para a contratação de serviços especiais de engenharia. Não, porque isso aqui vai ser concorrência. Pode ser utilizado para a contratação de obras? Também não. Utiliza-se critério de julgamento, menor preço, maior desconto? Sim. Nós temos esses dois critérios que podem ser utilizados no pregão. É aplicável para as contratações de serviços técnicos especializados na natureza intelectual? Nós vimos que não, tá? Então, aí as informações relativas ao pregão utilizam os critérios de julgamento como menor preço, maior desconto, aqui nesse pregão, contratação de bens e serviços que são comuns, não esqueçam. Vamos à questão de número 13, as obras, serviços, inclusive publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação. Todavia, as licitações estabelecem situações de contratação direta. Para as situações as possibilidades são, pessoal, aqui é a questão de contratações diretas. Quando se fala de contratação direta, eu estou falando de licitação dispensada, licitação dispensável ou a inexigibilidade. São três situações que eu quero também que vocês já guardem aqui.
Deixa eu pegar para vocês aqui como que funciona a questão da contratação direta. São situações em que, obviamente, não vai ter licitação. Veja comigo aqui as situações, ó. Primeiro, eu tenho inexigibilidade, é uma forma de contratação direta. A administração pública contrata diretamente por conta da inviabilidade de competição. Não tem como ter competição, porque ali tem um fornecedor exclusivo, porque tem um artista consagrado pela opinião pública, enfim. Aqui nós temos um rol somente exemplificativo trazido pela lei, tá? E aí você vai ter que lembrar também desse detalhe. A licitação também pode ser dispensa. Aí eu tenho duas formas, a dispensável e a dispensada. A dispensável é a autorização para não licitar, ou seja, a administração pública, ela pode não licitar. É possível que tenha licitação, mas a administração pública ela vai optar ali por não licitar. Por exemplo, na situação de calamidade pública, né? A administração pública ela pode ou não licitar, então é possível ali que aconteça a licitação. Então vou chamar de dispensável. Aqui nós temos uma atuação discricionária da administração pública e nós temos vários casos. Quando é que ela vai ser dispensada? É quando o legislador determina que não se licite. Veja que a administração pública é vinculada à lei, porque a lei vai dizer o quê? Que não é para licitar e ponto final. Você vai lembrar o quê? De alienação de bens. Alienação de bens. E o rol aqui vai ser um rol taxativo. Ok? Então lembre-se disso, ó. Alguns casos, a própria lei autoriza a determinação ou não de procedimento licitatório. São eles, licitação dispensada, prevista no artigo 76, rol taxativo. A licitação pode ser dispensável, artigo 75, rol também taxativo. E as hipóteses de inelegibilidade, que nós temos aqui, né, artigo 74, rol exemplificativo. Tá? Então, aqui nós temos três formas de termos a dispensa de licitação. Né, dispensa de licitação, contratação direta. Aqui eu tenho dispensa de licitação, em que a contratação acontece diretamente, ou dispensável ou dispensada, e a inexigibilidade. A questão é exatamente sobre isso. Ó. São hipóteses, licitação dispensada, licitação dispensável e inexigibilidade de licitação. Perfeito, são hipóteses de contratação direta. Convite e concurso não, porque nós temos uma modalidade, né? Convite não é mais modalidade de licitação. Licitação direta, não temos isso. Contratação direta e concurso. Concurso é modalidade de licitação. Concurso e doação, absurdamente errado. Então, letra A é o nosso gabarito, tá bom? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Questão número 14. Questão 14, ela vai trazer uma hipótese de contratação direta por inexigibilidade. Como nós vimos, as hipóteses que estão previstas na inexigibilidade, aquelas hipóteses em um rol exemplificativo, do artigo 74, são situações em que não tem como ter a competição. E vocês aprenderam que a competição é algo que é necessário para que nós possamos ter a licitação. Então veja comigo aqui na questão de número 14. Fala assim, o setor de engenharia civil de determinado órgão público solicitou a aquisição de software de cálculo estrutural, desenvolvido por empresa que é também fornecedora e distribuidora exclusiva, olha aí, ó, exclusiva do produto. Na documentação apresentada por aquele setor, ficaram evidenciada a singularidade da aquisição e a comprovação no fornecimento exclusivo do produto. Nesse caso, conforme a legislação vigente de licitação pública, a forma adequada para adquirir o software, como nós temos somente um fornecedor exclusivo, vai ser o quê? Diretamente através da inexigibilidade. Beleza? Tranquilo demais, professor. Olha aí, ó. O artigo 74, inciso 1 fala: é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros de contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa, representante comercial exclusivo. Cara, se eu tenho um produtor, se eu tenho uma empresa, representante comercial exclusivo, não tem como ter competição. Se não tem competição, não dá para ter o procedimento licitatório, tá? Porque vai na contramão. Por isso é que a lei autoriza que nesses casos é possível a contratação direta por inexigibilidade da licitação, tá bom? Questão 15. Questão 15, ele traz algumas situações e vai pedir ali a hipótese de licitação dispensada. Vamos aqui observar, veja aí, ó. No ordenamento jurídico brasileiro, a regra geral é a realização do procedimento licitatório. Há casos em que a própria lei 14.133 dispensa a licitação. Em outros, a norma faculta ao administrador público afastar discricionariamente o certame licitatório. Por fim, há outros casos, ainda que na própria competição se mostre viável, assinala a opção correspondente à hipótese de licitação dispensada pela própria lei de regência.
Contratação de profissional do setor artístico por meio de empresário exclusivo. Opa, aqui eu já sei que é inexigibilidade, então já não é a letra A. Contratação, coleta de processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos efetuados para associações cooperativas de forma exclusivamente por catadores de materiais recicláveis. Também não, porque eu tenho um fornecedor exclusivo. Elegibilidade. Aquisição de obra de arte, autenticidade certificado compatível com a finalidade do órgão. Também não. Alienação gratuita. Opa, alienação, você já lembra, ó, alienação gratuita de bem imóvel de uso comercial, né, no âmbito local de área até 200 metros quadrados. Aqui você tem que guardar a informação, que até 250 metros quadrados, tá certo? Pode ser feito diretamente, né, o que chamamos de licitação dispensável, tá bom? Então, letra D de dado é o nosso gabarito, porque está dentro do 250. Eu vou encontrar isso aonde? Veja, aliás, licitação dispensada. Licitação dispensada, que a lei diz que não é para ter licitação, embora possa ter. Aqui a decisão é vinculada, como nós vimos. A autoridade terá que dispensar, tá? Alienação gratuita ou onerosa, aí você vê que a lei fala em até 250 metros quadrados. Então, qualquer tipo de imóvel que a administração pública, porventura, venha querer fazer alienação gratuita ou onerosa, pode fazer diretamente, desde que o tamanho seja dentro desses enquadramentos aqui, 250 metros quadrados. Pode a administração pública contratar diretamente dentro do aspecto da licitação dispensada. Lembra que a licitação dispensada, a administração pública ela deve realizar, não precisa realizar o procedimento licitatório, tá? Mesmo tendo a possibilidade. Então aqui é vinculado. Aqui nós temos o artigo 76, tá? Então deixa eu pegar aqui, letra D é o nosso gabarito. Vamos lá, questão de número 16. Em uma licitação, o ato de adjudicação. Pessoal, a adjudicação nada mais é do que entregar o objeto da licitação para aquele que a venceu. Então, dentro das fases do procedimento licitatório, depois da homologação do procedimento, que atesta a sua lisura, que não teve nenhum tipo de violação à lei, né, que não tem caso ali de anulação nem de revogação da licitação, nós temos ali a adjudicação. A administração pública não é obrigada a contratar, mas se ela for contratar, tem que contratar com o vencedor da licitação. É uma questão que cobre exatamente isso, ó. E claro, o gabarito vai ser exatamente letra C. A adjudicação quer dizer entrega do objeto à licitação ao vencedor do certame. Letra C, o gabarito da nossa questão, tá bom? Revogação da licitação, meus queridos. Outra matériazinha também que costuma cair bastante. Você precisa lembrar que, primeiro, revogar a licitação é ato privativo de autoridade superior. Então, somente a autoridade, aquela que tem poder de decisão, é que pode revogar a licitação. Quando é que nós temos a revogação da licitação? É quando nós temos a licitação está lícita, não tem qualquer tipo de ilegalidade, mas é inoportuna, é inconveniente para o interesse público. Então, um fato superveniente, um acontecimento que vem depois da licitação, claro, a licitação segue o seu caminho, o seu item, um fato posterior torna ela o quê? Inconveniente e inoportuna. Nesse caso, nós temos aqui a revogação. Diferentemente da anulação. A anulação pode ser de ofício ou por provocação, né? Anulação é quando eu tenho uma ilegalidade que não é possível sanar, uma ilegalidade insanável. Aí sim nós temos aqui a anulação da licitação. Então, a questão é exatamente sobre isso, ó. É o desfazimento dos efeitos de uma licitação por razão de interesse público que decorra de fato superveniente. Perfeito, letra A, marque aí. Aqui nós temos que, veja, que os atos da autoridade superior, né, são elas. Só a autoridade superior pode realizar, com poder decisório, determinar o retorno dos autos para sanear irregularidades. Muitas vezes o processo licitatório tem algum tipo de irregularidade que é sanável, e aí é feito esse saneamento. A revogação, né, acontece por conveniência e oportunidade, o objeto não é mais conveniente para o poder público, então a administração pública revoga, e a anulação quando estivermos diante de ilegalidade insanável. E claro, adjudicar, vocês já viram comigo, o ato de adjudicação e homologação são atos de autoridade superior. Beleza? Tranquilão, pessoal? Então tá aí, importante que vocês tenham isso em mente. Meus queridos, o professor Luciano finaliza aqui esse bate-papo aqui em questões, em que nós vimos muita coisa sobre licitação, tá? Desejo a todos um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu, guerreiros! Estava dizendo para o Gustavo que são as atitudes que você está tomando na vida hoje que decidem que atitudes
A vida vai tomar contigo amanhã. Eu nasci no interior do Ceará, cara. Andei de busão, passei até necessidade. Vou te contar, foi difícil, mas eu era concurseiro daqueles resistentes. Eu entendi que tudo que eu não tinha na vida é porque eu não tinha aprendido como é que faz. Porque quando eu aprendesse, eu ia desbloquear. Eu desbloqueei muito o campo da minha vida e consegui ser aprovado em uma porrada de concursos. Só que antes, eu fui reprovado em vários outros. Eu quero te ensinar a passar. E tudo que eu fiz de errado, eu quero que você não repita. É por isso que eu vou te passar um passo a passo, codificado, do que é que você tem que fazer do zero ao avançado para se tornar servidor público, concursado e conquistar a sua independência. É no dia 7 de setembro, às 20 horas e 7 minutos, no YouTube, que eu vou fazer um evento chamado Independência ou Morte, a escolha é sua. Eu quero que você se torne um concurseiro profissional e não só mais esse que fica fazendo concurso sendo reprovado. Quero te ensinar do zero a estudar como gente grande e passar em qualquer concurso que você fizer. Eu fui aprovado em vários federais e sei todas as manobras e manejos que você tem que fazer para também ser. Eu quero que você curta e tenha resultado com a sua família. Sua família merece que você seja diferente de todos da sua geração. Bora pra cima, se inscreve de graça. Tô te esperando. Valeu!